Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal embrar.com.br para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as placas eletrônicas universais. Desde que essas placas surgiram no mercado, elas se mostraram uma grande solução, uma solução barata, prática, rápida para uma infinidade de situações. Nós sabemos que existem muitas marcas de ar-condicionado no mercado e muitas vezes é difícil você encontrar a placa eletrônica original para um determinado equipamento. Ou a placa eletrônica original desse equipamento pode ser muito cara, pode demorar para vir, enfim, são várias situações que podem surgir em que a placa eletrônica universal se aplica. E aqui no nosso site, embrar.com.br, você encontra alguns modelos de placas universais. Eu tenho aqui dois modelos que atendem praticamente todos os equipamentos que existem no mercado, com exceção dos equipamentos de inverter. Qual é a diferença? Nós temos aqui para split e raio-wall, 9 ao 24 mil BTUs, e nós temos aqui para aparelhos de um pouco maior potência, por exemplo o cassete, que tem a saída para bomba de drenagem, então essa placa tem essa saída extra. O equipamento de piso-teto, que tem unidade externa trifásica, então exige o acionamento de uma contactora na unidade externa. Então os aparelhos de maior porte com contactora para acionamento do compressor, esta placa é a recomendada. Para aqueles aparelhos split raio-wall, que quem vai acionar o compressor é a própria placa, essa placa então é a indicada. Vamos ver o que vem junto quando você compra uma placa dessa. Então nós temos, junto com essa placa aqui, vem o seguinte, ó, você tem aqui o display, que vai receber o sinal do controle remoto. Você tem um sensor para a serpentina do evaporador, da unidade interna. Você tem esse sensor aqui, que é o sensor de leitura da temperatura ambiente. Vem um controle remoto, sem as pilhas. Vem o transformador, que vai alimentar essa placa. Vem a placa, muito pequena, muito compacta. Ela cabe dentro de praticamente qualquer equipamento. Qualquer ar-condicionado vai caber essa placa aqui dentro. E você tem também os conectores aqui para você conectar os fios originais lá do aparelho, né? Você vai ter que cortar os plugs originais da placa original do aparelho, instalar esses terminais para você poder conectar nessa placa universal. Agora, como é que eu vou ligar essa placa eletrônica universal? É muito simples, aqui na caixa tem um esquema elétrico. Ó. Você tem esse esquema, aqui ensina tudo, aonde conectar cada um dos plugs, o que ligar, é muito fácil. Com esse desenho aqui, na mão você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, instalar sua placa eletrônica universal em qualquer aparelho. Pode surgir algumas dúvidas, então vamos tentar esclarecer algumas delas. Vamos lá. Vamos primeiramente ligar essa plaquinha aqui. Você tem o transformador. Praticamente você não consegue engatar o plug em lugar nenhum que seja diferente do que é para ele, né? Então você vai conseguir engatar somente em um, ó, que vai dar certo. Então, vamos lá no transformador. Só tem um jeito de você engatar esses terminais. Os únicos terminais que são iguais o encaixe é o do sensor da serpentina e do sensor ambiente, mas ele tem a cor, ó. Então o branco vai no sinal, no plug branco, o vermelho no vermelho. Sobrou agora um, que é o do display. Aqui. Pronto, você ligou tudo que veio junto já com a placa eletrônica. Agora, para você ligar lá do seu aparelho, você tem então aqui, ó, esses pinos aqui. O que são esses pinos? Low, Med, High, que são as abreviações em inglês de velocidade baixa, velocidade média e velocidade alta. Então isso é para você ligar o motor do ventilador da unidade interna, o motor do evaporador. VR, para você ligar a válvula reversora, no caso de aparelhos que são quente e frio. FOUT, ventilador da unidade externa. COM não é compressor, tá pessoal? COM é a fase, você vai ligar a fase, que é COM de comum. E o NO é a saída para o compressor. E aqui mais esse pininho, que é o neutro. Então esses são os pinos em que você vai ligar a sua placa eletrônica. Agora, tem aqui essa saidinha também, que é o swing. Essa swing, você vai ter lá no seu aparelho um plug parecido com esse aqui, que é o original. Quando você for instalar ele, às vezes vai dar certo, como esse aqui deu bem certinho, né? O plug, né? Ah, mas aí a aleta ficou funcionando ao contrário. O que você faz? Você vai desligar e vai virar. Vai funcionar corretamente.
Ah, mas esse pino aqui tem 1, 2, 3, tem 6 pinos e o plug do swing, né, daquelas aletas do meu ar-condicionado, não tem 6 pinos, só tem 5. Então você vai tentar deixar um sobrando assim, ó. Você vai deixar um para fora, como eu fiz aqui, ó. Ficou um sobrando, né? Ou do lado de lá, ou do lado de cá, ou você vai virar assim, ou você vai virar assim. De um jeito você vai conseguir. Ou você deixa sobrando o pino de fora, o de cima ou de baixo, e o plug vai ou desse jeito ou desse jeito. Você vai conseguir botar o swing do seu aparelho funcionar corretamente, com certeza, com essa placa aqui. É só você ter paciência para ficar testando o jeito certo, de que lado vai esse plug e qual dos pinos deve ficar sobrando ou não, e você vai conseguir ligar com certeza. Agora, uma dúvida que surge com muita frequência na hora de ligar essa placa eletrônica é os fios de velocidade baixa, média e alta do ventilador do evaporador. Por que surge essa dúvida? Eu tenho aqui uma placa original de um aparelho e olha como é que é a placa original do aparelho. Está escrito em chinês aqui. Eu peguei de propósito uma que estava escrito em chinês para a gente poder visualizar essa dificuldade que se enfrenta em campo. E peguei o motor que normalmente vai ligado nessa placa, que é esse aqui. Então vamos ligar aqui. Olha, esse motor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios. Ele tem 6 fios. Só que aqui na minha placa universal eu tenho só velocidade baixa, média e alta. Só tenho 3. Aonde que eu vou ligar os outros 3 fios que sobraram? Bom, é muito fácil, pessoal. Tem um esquema elétrico, tem um desenho na maioria dos motores, que é um desenho elétrico. Você vai poder se basear por aqui para fazer a ligação. Se o motor que você tem lá é muito velho, está apagado, ou para não precisar tirar fora esse motor para conseguir visualizar lá na unidade evaporadora que você está desmontando, trocando a placa, ou você não sabe ler esse desenho, também pode acontecer, o que você vai fazer? A sugestão é você acompanhar as trilhas da placa eletrônica original para saber aonde elas vão. E é muito fácil. Por exemplo, esse pino aqui, eu já sei quando eu tirei essa placa eletrônica lá do aparelho que ele é o neutro. Eu acompanhei ele está ligado no neutro. Onde está esse pino? Vem aqui. Eu tenho esses pinos aqui do ventilador, do plug do ventilador, eu tenho 6 pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro, esse aqui eu acompanhei que é o neutro, é o pino de número 1. O pino de número 1 é o fio branco. Então eu já sei que o fio branco é o neutro. O segundo pino, eu vi que ele vem no capacitor. Esse azul aqui é o capacitor. E você vai ter que pegar um estanhador e tirar fora o capacitor original, porque a placa universal não acompanha o capacitor. Porque como ela é universal e cada capacidade de ventilador, cada modelo tem um capacitor diferente, pode ser de 1 microfarad, de 1,5, 2 microfarads, então você usa o capacitor da sua placa original, se ele estiver bom. Então você tira ele fora. Acompanhando aqui a fiação, eu vejo que o segundo pino vai no capacitor e o terceiro pino também vai no capacitor. Consequentemente, o fio laranja e o fio vermelho desse motor, eu vou ligar nos pinos aqui desse capacitor, quando eu tirar ele fora. Sobrou só 3, né? Esses 3 é velocidade baixa, média e alta. Bom, uma coisa dá para ter certeza, o que está no meio, que é o azul, é a média. Para mim saber qual que é a alta e qual que é a baixa, depois que eu ligar o neutro e que eu ligar o capacitor, eu vou colocar a fase desses 2 fios e eu vou ver qual que o ventilador vai girar mais rápido, para mim saber qual que é a média, qual que é a alta, aliás, e qual que é a baixa. E a velocidade média com certeza é o azul. Se eu acompanhar aqui na trilha, esses 3 fios aqui de velocidade baixa, média e alta, eles estão vindo aqui, que são esses relés que vão acionar então as velocidades do ventilador. Então é muito fácil, é só acompanhar as trilhas aqui, ver aonde que está ligado, e isso vai me dizer. A dúvida maior normalmente é onde é o neutro e quais são os 2 do capacitor. Identificando o neutro e os 2 do capacitor, os outros 3 eu não tenho como errar, é só descobrir qual que é o baixa, qual que é o média, qual que é o alta, para me identificar as velocidades então do meu ventilador. Então é muito simples de instalar essa placa eletrônica. Eu vou abrir aqui agora os equipamentos maiores do aparelho cassete. Praticamente a mesma coisa. Vem o mesmo receptor, o mesmo controle remoto, o mesmo transformador, os mesmos sensores. A diferença delas está aqui, ó. Velocidade também alta, média, baixa. Tem uma saída para swing nessa aqui,
que é uma saída alimentada também por um pino aqui, mas tem a swing do motor também duas, porque normalmente o cassete tem 4 abas, né? Então você tem aqui pelo menos 2 aqui que você pode usar. Water pump, a saída de bomba de drenagem do cassete, válvula reversora, out fan, ventilador externo, também a saída para o compressor. Claro que num cassete, por exemplo, um cassete de 48, de 60 mil BTUs, o compressor é trifásico. Então essa saída do compressor vai acionar, na verdade, a contactora da unidade externa. Mas isso está bem especificado também aqui nesse diagrama. Esse também tem um desenho. Nesse desenho elétrico, isso também está bem especificado. Aqui mostra que você aciona a contactora para poder acionar o compressor. Então, é muito fácil. Obrigado por assistirem a mais um de nossos vídeos. Fiquem ligados, novas postagens teremos em breve. E não deixe de acessar o nosso site, embrar.com.br.